Olá, boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro mantém o ex-ministro Antônio Palocci preso agora por tempo indeterminado. Ministro do STF, Dias Toffoli, envia para a Justiça do Rio inquérito contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em São Paulo, o presidente Temer reafirma que o Brasil vai à falência se não fizer as reformas trabalhistas. E a polícia tenta identificar quem sujou com tinta monumentos históricos paulistanos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Você viu que linda a nova coleção? Nossa, é até difícil escolher qual é a melhor. É mesmo. Mas por falar nisso, e aí, amiga, já sabem quem vai votar? Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. Eu não acho que seja obrigação, é necessidade. É através do voto que eu escolho os caminhos que eu quero pra minha cidade. Mas quando a gente liga a televisão, é só roubalheira. E pensar desse jeito ajuda em quê, hein? O voto é a nossa maior arma. O negócio é votar, ficar de olho depois, pra ver se as promessas estão sendo cumpridas, se o nosso candidato tá agindo com ética. Só assim as coisas mudam. É, você tem razão. Que a mudança tem que começar em nós, né? É isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote! Hora do Voto Eleições 2016. Neste domingo, acompanhe na TV Gazeta a cobertura completa das eleições municipais. Em nosso estúdio, confira entrevistas especiais, os principais fatos, a apuração dos votos e a análise do dia de votação. Hora do Voto Eleições 2016. Neste domingo, a partir das 5 da tarde. Juiz Sérgio Moro decreta prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci. Com isso, ele vai ficar preso por tempo indeterminado. Palocci estava preso temporariamente desde segunda-feira, quando foi realizada a 35ª fase da Lava Jato. O prazo vencia hoje. O pedido da conversão de prisão foi feito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Palocci é suspeito de receber propina da Odebrecht para atuar em favor da empreiteira entre 2006 e 2013, interferindo em decisões do governo federal. Palocci foi ministro da Fazenda no governo Lula e da Casa Civil no primeiro mandato de Dilma. Para a Lava Jato, Palocci pedia e coordenava pagamentos de propina ao PT. Em ofício enviado à Justiça, o delegado da Polícia Federal, Felipe Passi, afirma que novas provas foram colhidas durante a investigação, demonstrando que Palocci era o italiano, mencionado em planilhas e em e-mails de executivos da Odebrecht. Em depoimento prestado ontem, na sede da Polícia Federal, Palocci negou as acusações. Além do ex-ministro, vai continuar preso Branislav Kontik, ex-assessor do petista. No entanto, Sérgio Moro mandou soltar o ex-secretário da Casa Civil, Juscelino Antônio, que também foi preso na segunda-feira. Ele deverá entregar o passaporte e está proibido de deixar o país ou mudar de endereço sem informar a Justiça. Em nota, a defesa de Palocci afirma que a prisão preventiva é uma arbitrariedade e que a decisão do juiz Sérgio Moro se deu com base em especulações sem qualquer fundamento na realidade. Os advogados alegam também que, nesse período de eleições, o Código Eleitoral proíbe decisão que prive o cidadão de liberdade. Ministro do Supremo, Dias Toffoli, manda para a Justiça do Rio de Janeiro inquérito contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é acusado de participar de um esquema de corrupção em Furnas, empresa subsidiária da Eletrobras. A investigação foi aberta com base na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. Segundo Delcídio, Cunha tinha relação com dirigentes de Furnas e que atuava para beneficiar o doleiro Lúcio Funaro, com quem mantinha estreita relação.
No pedido para investigar Cunha, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que um dos líderes da organização criminosa que atuava na estatal era Eduardo Cunha. O ex-deputado é acusado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Desde que foi cassado, no começo deste mês, é a quarta investigação contra ele que sai do STF. Nesta semana, o ministro Celso de Mello mandou para a Justiça Federal do Distrito Federal um inquérito que apura se Eduardo Cunha recebeu dinheiro para mudar o texto de uma medida provisória para favorecer o Banco BTG. Em Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, Cunha já é investigado sobre a existência de contas secretas na Suíça. Já no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, o ex-deputado é investigado numa acusação de que teria recebido propina pela contratação de navio-sonda pela Petrobras. Defesa da ex-presidente Dilma volta a pedir ao Supremo Tribunal Federal a anulação do impeachment. No recurso, a defesa pede também a imediata reintegração dela ao mandato presidencial. A defesa aponta a falta de justa causa e diz que o afastamento de Dilma foi um processo abusivo, inconstitucional, ilegal e ilegítimo. O caso será relatado pelo ministro Teori Zavascki, que já negou um recurso da defesa da petista para anular o julgamento. Em evento aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer afirma que sem a reforma fiscal, o Brasil irá à falência. Ele também voltou a defender as reformas trabalhista, previdenciária e do ensino médio. O presidente Michel Temer falou a uma plateia formada, na sua maioria, por empresários. Ele fez um diagnóstico da situação econômica do país e apresentou medidas que devem ser tomadas nos próximos anos. Temer está prestes a completar um mês na presidência. Disse que a turbulência na política terminou, mas que o Brasil ainda vive a maior crise da história. Fez questão de afirmar que a atual situação econômica foi herdada por ele, da administração Dilma Rousseff. O descuido com as contas nunca se dá impunemente. Entre as suas primeiras vítimas estão o crescimento, o emprego, o bolso do trabalhador. Portanto, eu peço licença para deixar registro desta situação econômica e social do país, quando assumimos o governo, para, reitero, não venho dizer logo adiante que este passivo é nosso e não um passivo do passado. Michel Temer voltou a defender a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. A medida encabeça a lista de prioridades da sua gestão. Temer disse que se a PEC for aprovada, não haverá aumento de impostos. Se essa proposta não for aprovada, a dívida bruta poderá chegar a 100% do PIB em 2024, ou mesmo antes. Será a falência do Estado brasileiro. Sobre a reforma da Previdência, o presidente disse que, sem mudanças, ele mesmo não conseguirá receber a aposentadoria no futuro. Temer afirmou que o déficit da Previdência chegará a 150 bilhões de reais neste ano e ficará entre 180 e 190 bilhões em 2017. Segundo ele, o objetivo é apresentar uma proposta que dê sustentabilidade ao sistema no longo prazo. Daqui a 6, 7 anos, quando eu, aposentado, for ao governo para receber o meu cartão, o governo não terá dinheiro para pagar. Nós estamos construindo uma fórmula pela qual os direitos já consolidados possam ser mantidos, mas aqueles que não completaram esse direito possam submeter-se à nova regração. Durante seu discurso, houve um momento de descontração. Em tom de brincadeira, Temer disse que não usará mais a mesóclise. Eu até não vou usar mesóclise aqui, porque ontem eu li o artigo de um cidadão, até ilustre, me criticando porque eu falava corretamente o português, né? Eu não entendi bem. Aliás, o título era, como é que é? Comunicar-se-ão. E eu disse, eu não uso mais mesóclise. E o desemprego volta a subir e fica em 11,8% no trimestre encerrado em agosto. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era de 8,7%. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, de junho a agosto deste ano, havia 12 milhões de desempregados no Brasil. É o maior número da série da PNAD, que teve início no primeiro trimestre de 2012. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral autoriza o envio de tropas federais para Itumbiara, em Goiás. Na quarta-feira, o candidato a prefeito foi morto a tiros durante a campanha eleitoral.
A autorização foi do ministro Henrique Alves, do TSE. A decisão foi dada mesmo após o governador do estado, Marconi Perillo, do PSDB, negar a necessidade do envio das tropas. Segundo o tucano, as forças estaduais de segurança conseguiriam atender às necessidades locais. No entanto, o ministro considerou que a situação é grave. Na quarta-feira, durante uma carreata, o candidato a prefeito José Gomes da Rocha, do PTB, e um policial militar foram mortos. Durante a ação, outras pessoas foram baleadas, entre elas o vice-governador do estado, José Eliton, do PSDB. Ele está internado num hospital de Goiânia e o estado de saúde dele não é grave. José Eliton também é secretário de Segurança Pública no estado. Já o atirador Gilberto Ferreira do Amaral foi morto pela polícia. Ele era funcionário público, mas estava licenciado. Segundo a polícia, ele atuava como cabo eleitoral de um vereador de uma das coligações adversárias à de José Gomes. Entre 2009 e 2013, Gilberto Ferreira processou a prefeitura de Itumbiara, cobrando o pagamento de horas extras. Neste período, o prefeito era José Gomes. Para o secretário de Segurança Pública em exercício de Goiás, Coronel Edson Costa, foi um atentado político. Segundo ele, independentemente da motivação, essa definição não vai mudar. Ele, no entanto, diz que nenhuma linha de investigação é descartada. O prefeito da cidade, Francisco Domingues de Faria, conhecido como Chico Bala, declarou que o autor do atentado era um atirador profissional e comparou o momento dos tiros com um atentado terrorista. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, voltou a dizer hoje que o governo federal está preocupado com a violência durante as campanhas eleitorais. Eu acho, e isso é uma suposição, chamo bem a atenção, é uma suposição, dentre outras que poderiam ser elencadas, que dada a situação fiscal que o Brasil chegou, e isso repercutindo numa crise, né, em termos de segurança em alguns estados, o que nós estamos vendo é um reflexo na política de algo que na prática já está acontecendo. O governo federal anunciou que 25 mil militares vão atuar na segurança e apoio logístico no primeiro turno das eleições municipais. O contingente vai atuar em 420 localidades de 15 estados definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Às vésperas da eleição, os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo realizaram hoje mais um dia de campanha por várias regiões da cidade. O candidato João Dória, do PSDB, esteve em Guaianazes, na Zona Leste. A intenção era percorrer o mercado público do bairro, mas logo no início da visita, houve confusão com militantes do PT e do PMDB. O candidato acabou indo embora depois de ser hostilizado. Celso Russomano, do PRB, também foi à Zona Leste. Em São Mateus, conversou com comerciantes e com quem passava pela calçada. Depois, participou de uma carreata pelas ruas do bairro. Fernando Haddad, do PT, fez campanha no centro, ao lado de Lula. O ex-presidente assumiu nesta semana o comando da agenda de campanha, embora não tenha participado da propaganda de TV pela disputa da Prefeitura de São Paulo. Haddad seguiu em carreata até o Parque Dom Pedro e foi embora sem falar com os jornalistas. A candidata Luísa Erundina, do PSOL, também esteve no centro de São Paulo. Distribuiu girassóis aos eleitores no caminho do Largo São Bento até o Teatro Municipal, onde parou para ver uma roda de capoeira. Marta Suplicy, do PMDB, fez campanha na Zona Norte, onde visitou a favela da Capadócia. 3.000 famílias vivem numa área que pertence à prefeitura e que foi ocupada de forma irregular há 5 anos. Major Olímpio, do Solidariedade, visitou a Associação dos Oficiais da PM, também na Zona Norte. A propaganda eleitoral na TV terminou nesta quinta-feira, mas a campanha na rua continua até amanhã, véspera da eleição. Durante todo o sábado, os candidatos vão poder distribuir santinhos e participar de passeatas, de carreatas, inclusive com o uso do carro de som. E isso até às 10 da noite, quando termina a campanha de 45 dias do primeiro turno, metade do tempo que era antes por causa da mudança na regra. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a importância do voto no domingo. No instante em que é crescente a aversão à política, aos políticos e aos partidos, uma eleição se torna ainda mais relevante. É como se a crise exigisse do eleitor uma atitude, um gesto individual e consciente. Mesmo numa eleição municipal, a crise não admite que o eleitor se mantenha exilado no conforto da sua omissão política.
Para político inconsciente, o eleitor impaciente ainda é um santo remédio. Você está prestes a experimentar um momento mágico. No domingo, quando estiver na cabine de votação, ponha um ar solene na cara. Não tenha pressa, pense que você é o dono desse momento. Aproveite, você tem o poder, você é o protagonista. Antes de apertar as teclas da urna eletrônica, certifique-se de que não esqueceu a consciência em casa. Converse com ela, depois vote. Há sempre a alternativa de lavar as mãos. Mas amanhã, quando olhar no espelho, não reclame da vida no momento em que perceber que a crise é você. Boa noite. No próximo domingo, os eleitores aqui de São Paulo vão às urnas para votar para prefeito e vereador. E a eleição vai provocar mudanças aqui na capital. A Avenida Paulista, por exemplo, terá trânsito livre para os carros. No domingo, a CET vai monitorar os principais corredores, as maiores avenidas, justamente para garantir a fluidez no trânsito e o acesso mais fácil do eleitor aos locais de votação. As ciclofaixas de lazer serão ativadas, elas vão funcionar das 7 da manhã até as 3 da tarde. Já as ruas, que geralmente no domingo fecham para o trânsito e servem ao lazer, no dia da votação ficarão abertas para os carros. E isso vale aqui para a Avenida Paulista e também para o elevado João Goulart. No caso do Minhocão, os carros vão poder transitar por lá das 6 da manhã até as 8 da noite. Bem, a Zona Azul fica mantida no Mercado da Cantareira, no Parque da Aclimação, na Praça Charles Miller e também no Parque do Ibirapuera. A PM vai reforçar a segurança com 60 mil homens, especialmente nos locais de votação, e isso em todo o estado. Vale lembrar que no dia da eleição, no domingo, a propaganda de boca de urna é considerada crime. Bem, a TV Gazeta vai acompanhar a votação em São Paulo e a partir das 5 da tarde, no programa A Hora do Voto, você vai ver os detalhes da apuração, os resultados parciais, também a análise de comentaristas, até o resultado final da eleição neste primeiro turno. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, esteve aqui em São Paulo para participar de evento com empresários. Ele disse que é preciso acabar com a corrupção e a impunidade no país. Apesar de ter sido autorizada a captar algumas imagens do evento, a imprensa não pôde gravar o discurso do procurador. Deltan Dallagnol também se recusou a responder qualquer pergunta sobre a Operação Lava Jato, que está na sua 35ª fase. E às vésperas da eleição municipal, ele defendeu mudanças no modelo político brasileiro. Nós somos o país com maior índice efetivo de partidos políticos do mundo. Temos 35 partidos políticos. Isso dificulta a formação de coalizão, estimula a formação de partidos de aluguel que são criados só para abocanhar um pedaço do fundo partidário e um pouco de tempo de televisão. Nós precisamos que os cidadãos façam o seu papel, que votem de modo consciente. O Ministério Público Federal lançou uma campanha de voto consciente agora para essas eleições. E nós precisamos também trabalhar para reformas que fechem as brechas, que estimulam a corrupção e o desvio de conduta na área política. Antigo dono de prédio, que seria a nova sede do Instituto Lula, diz que foi o advogado e compadre do ex-presidente, Roberto Teixeira, quem negociou a compra do imóvel. As informações são da revista Época. Segundo a publicação, o empresário Fernando Baldessari contou que Teixeira comandou o negócio e apresentou documentos comprovando que o contrato foi assinado no escritório dele. O prédio de 3 andares na Vila Clementino, zona sul da capital, foi vendido por R$ 6.800.000 em nome de um laranja da Odebrecht. A polícia investiga se o imóvel foi comprado com dinheiro de propina pago pela empreiteira ao ex-ministro Antônio Palocci no esquema investigado pela Operação Lava Jato. O negócio foi um dos motivos que levaram à prisão de Palocci na segunda-feira passada. Questionado pela revista Época, Teixeira disse que até houve interesse inicial em adquirir o prédio para ser sede do Instituto Lula, mas que depois ele apenas assessorou um cliente na compra. A estátua do Borba Gato em Santo Amaro e o monumento às bandeiras no Parque do Ibirapuera amanheceram cobertos de tinta colorida. A polícia investiga quem pintou os monumentos. A
A limpeza começou logo cedo e mobilizou 3 equipes com caminhões-pipa. Uma solução química foi usada para diluir a tinta. O monumento às bandeiras, que fica em frente ao Parque Ibirapuera, estava coberto de tinta rosa, verde e amarela. Muitos curiosos pararam para fotografar. É um absurdo isso aí, são vândalos que fazem isso. Como é possível, pessoal, pintar tudo isso aqui e ninguém vê, a polícia não vê, ninguém viu nada? Isso que acontece é uma coisa que não se tem. Você se sente agredido, mas agredido mesmo. Você se sente potente, né? Isso é uma agressão a um monumento que representa tanto na nossa pátria. Vitor Bricherê começou essa escultura em 1921, depois de ganhar um concurso do governo do estado. A obra, toda em granito, levou mais de 30 anos para ficar pronta e foi inaugurada em 1953 como um presente para a cidade de São Paulo. Só que nos últimos tempos, ela tem sido alvo constante dos pichadores. Foram vários casos. Em 2013, durante um protesto de indígenas, os manifestantes jogaram tinta vermelha e pintaram a frase "Bandeirantes Assassinos". O monumento é uma homenagem às expedições dos bandeirantes que desbravaram e ajudaram a povoar o interior do Brasil. Impedir o acesso, né? Fazer uma grade, alguma coisa, seria muito ruim. O próprio é da população, né? É um bem público. É difícil a gente delinear e definir uma proteção para isso. Na estátua do Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul da cidade, usaram tintas das mesmas cores. A estátua do escultor Júlio Guerra tem 13 metros de altura e também é uma homenagem a um bandeirante, Manuel Borba Gato. É revoltante. Essa semana mesmo eu passei aqui com meu marido e minha filha. A gente estava explicando um pouco sobre a estátua, mostrando para ela tudo, estava tudo bonito e agora, olha aí. Dá muita dó, vou falar para você, viu? É um monumento da cidade, então é muito importante para a gente. Amanhã também foi de limpeza na região central de São Paulo. O prédio da Secretaria Estadual de Educação foi pichado em vermelho com a frase "Fora Temer". O Departamento de Proteção à Cidadania da Polícia Civil investiga os 3 casos. Em nota, o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania afirma que os locais já foram periciados e que equipes fotografaram os monumentos e procuram imagens do momento da ação dos vândalos para auxiliar na identificação dos autores das pinturas. Hoje o dia foi nublado e a temperatura não passou dos 21 graus aqui na capital. Agora à noite esfriou ainda mais e o vento aumenta a sensação de frio. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Dia de sol, céu azul, calor e nada de chuva, só no interior paulista. Aqui na faixa leste, incluindo o litoral, a Grande São Paulo e também no sul do estado, o dia amanhã já começa frio e nublado. Só que as chances de chuva diminuem em relação a hoje. Só tem possibilidade de garoa ali no Vale do Paraíba e no litoral. Já no interior, ainda faz um calorão de até 34 graus em Araçatuba e de 35 em Votuporanga. Em Caraguatatuba, na costa paulista, teremos mínima de 15 e máxima só de 18 graus amanhã. Vamos ver qual a tendência para os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã só de 20 graus com tempo nublado. No domingo de eleições o sol aparece um pouquinho, principalmente à tarde, e faz até 23 graus. Já na segunda-feira o tempo vira de novo. São esperadas chuvas fortes e generalizadas, principalmente à tarde, com máxima de 22 graus. Após 32 horas, o governo Alckmin confirma a fuga em massa do Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, no interior do estado. 470 detentos escaparam da unidade prisional por volta das 9 horas da manhã de ontem, após um motim. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 338 fugitivos já foram recapturados, mas 2 detentos foram encontrados mortos. Agora as notícias internacionais. O presidente palestino Mahmoud Abbas e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu apertam as mãos durante o funeral de Shimon Peres. O ex-presidente de Israel foi enterrado hoje.
Sob uma tenda instalada para receber chefes de Estado, Netanyahu e Abbas se cumprimentaram e conversaram rapidamente. Segundo as agências de notícias, o presidente palestino teria dito a Netanyahu, abre aspas, "É bom te ver, fazia tempo." Eles não trocavam um aperto de mãos desde a reunião do clima em Paris há mais de um ano. Neste período, a rivalidade entre palestinos e israelenses e os casos de violência dos dois lados aumentaram. Abbas não ia a Jerusalém havia anos. Dezenas de autoridades internacionais foram ao funeral de Shimon Peres. O presidente norte-americano Barack Obama discursou e disse que a paz entre palestinos e israelenses, que Peres tanto desejava, continua sendo uma tarefa inacabada. Ele elogiou a presença de Mahmoud Abbas. Peres morreu na noite de terça-feira, aos 93 anos, em decorrência de um derrame. Em 1994, ele foi um dos 3 ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, justamente por seu envolvimento na tentativa de um acordo de paz entre a Palestina e Israel. Caixa preta de trem que descarrilou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, é encontrada. Investigadores ainda tentam acessar o segundo gravador. As caixas pretas podem ajudar a esclarecer as causas do acidente que aconteceu ontem de manhã. A única vítima fatal foi uma brasileira, natural de Santos. Parentes de Fabiola Bittar de Krum, de 34 anos, que morava nos Estados Unidos, viajaram hoje para buscar o corpo que será sepultado aqui no Brasil. Ela tinha deixado a filha de 1 ano na creche e estava parada esperando o trem na estação de Hoboken, quando a composição não freou e bateu na plataforma. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Os serviços da estação foram suspensos. De acordo com a agência de notícias, a investigação deve ser demorada, porque a estação de Hoboken é muito antiga, foi construída em 1907. Por isso, os destroços estariam contaminados com a substância asbesto, que pode provocar problemas graves nos pulmões. A área toda deverá ser descontaminada. 2 quadros de Van Gogh roubados de museu em Amsterdã, na Holanda, há 14 anos, são encontrados em Nápoles, na Itália. Os quadros do início da carreira do pintor holandês foram localizados durante uma operação da polícia italiana para apreender bens da Camorra, uma das máfias mais conhecidas da Itália. As obras estavam escondidas atrás de um espelho de uma academia de ginástica. Segundo o Museu Van Gogh, as pinturas, avaliadas em 100 milhões de dólares, foram retiradas das molduras, mas sofreram apenas danos leves. O presidente das Filipinas se compara a Adolf Hitler e diz que gostaria de massacrar os usuários de drogas, como o líder nazista fez com os judeus. Rodrigo Duterte discursou na cidade de Davao, logo que chegou de uma visita ao Vietnã. Ele lembrou que Hitler assassinou milhões de judeus e afirmou que ficaria feliz em massacrar os cerca de 3 milhões de usuários de drogas do país. E completou, abre aspas, se a Alemanha teve Hitler, as Filipinas teriam, e apontou para si mesmo. Duterte foi eleito presidente em maio deste ano. Ele assumiu em 30 de junho e, de lá para cá, mais de 3.100 pessoas já foram mortas em operações policiais, a maioria supostos usuários de drogas e traficantes. Depois de 12 anos, chega ao fim uma das maiores missões da Agência Espacial Europeia, a sonda Rosetta, que custou cerca de 1 bilhão e 400 milhões de euros. A missão terminou hoje, quando a sonda se chocou contra o cometa Chury 67P. O evento, chamado de Missão Suicida, foi planejado pelos cientistas, já que a Rosetta é alimentada por baterias solares que já estavam no fim. Os cientistas comemoraram o registro da última imagem capturada pela sonda e o sucesso da missão. A sonda Rosetta foi enviada ao espaço em 2004 e, desde então, estuda esse cometa. Ela percorreu cerca de 6 bilhões de quilômetros, orbitou a superfície do cometa e lançou nele, em 2014, um robô chamado Philae. Foi o primeiro objeto feito pelo homem a pousar num cometa. Os dados coletados pela Rosetta ajudam em estudos sobre a formação dos cometas e planetas. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite e até domingo. Até domingo, porque você fica agora com o Rony Von no Todo Seu. E lembrando que nós voltamos no domingo, às 5 da tarde, com o programa Hora do Voto especial e a cobertura das eleições. Obrigado pela companhia e até lá.
Confira um bate-papo sobre música com o ex-jogador de futebol Raí em 5 discos. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, todo seu.